Empate em 1-1 no tempo normal e Estudiantes vence por 5-4 nos pênaltis. Com isso, Estudiantes campeão do Clausura 2025. Vou falar sobre esse jogo, esse confronto entre Racing e Estudiantes que definiu o Estudiantes como campeão do segundo turno, basicamente, do Campeonato Argentino. Bom, vale destacar o contexto desse jogo. O Clausura é basicamente o segundo turno do Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino, na verdade, é que é uma bagunça. A distribuição de vagas da Libertadores é uma bagunça e já gerou muita polêmica nessa temporada. Porque o Apertura, né, que é o primeiro turno do Campeonato Argentino, o Platense foi campeão depois de eliminar várias equipes tradicionais. Eliminou o River Plate no Monumental de Núñez, por exemplo, nos pênaltis. E ali o Platense foi campeão do Apertura e já garantiu sua vaga na Libertadores. O Rivadavia foi campeão da Copa da Argentina e também garantiu vaga na Libertadores. Então só aí a gente já tem duas zebraças, dois times com menos expressão conquistando vaga na Libertadores. Primeiro a Platense, que é basicamente se o Mirassol ganhasse o Brasileirão, e o Rivadavia ganhando a Copa do Brasil, que seria basicamente o que? O Cuiabá ganhar a Copa do Brasil. É basicamente isso, né? O Mirassol Brasileirão, o Cuiabá Copa do Brasil. É isso que aconteceu na Argentina. Só que nem eu falei, é dividido em apertura e clausura. Então, na apertura, o Platense ganhou. E agora, no clausura, o Estudiantes se sagra campeão. Nem o River, nem o Boca campeão de nada nessa temporada. E aí, o que mais gerou polêmica nessa temporada também é que o Rosário Central ficou na primeira colocação do clausura, ou seja, esse segundo turno do Campeonato Argentino. E a AFA, né, a Federação Argentina, do nada decidiu dar essa vaga para o primeiro colocado da tabela geral do Clausura para a Libertadores. Consequentemente, o Rosário Central se tornou campeão do pontos corridos do Clausura e garantiu vaga na Libertadores. Nada a ver, inventaram essa vaga basicamente para o Rosário Central, muito pela presença do Di Maria, que retornou muito bem para o Rosário Central. Mas claramente querendo beneficiar o Rosário Central, porque deram esse título, sendo que anteriormente não era previsto uma taça de campeão. Tanto é que não teve festa de campeão, só depois o Di Maria e representantes do Rosário Central foram receber a taça. Nem teve jogo de título. Impressionante a bagunça que é o futebol argentino. Mas o jogo em si, um jogo muito pegado, um jogo que tecnicamente ficou abaixo, que já é padrão de futebol argentino, muito pegado, muitas faltas, muita força física e às vezes fica esquecido a parte técnica. Por mais que tenha muitos jogadores de qualidade, isso acaba ficando esquecido em grande parte do jogo. Porém, tem essa dose de qualidade. Então chega aos 38 do segundo tempo, o Adrian Martinez, Maravilha Martinez, recebe um belo passe, ganha a disputa física e o Muslera, disputa física com o zagueiro do Estudiantes e fica cara a cara com o Muslera. O Muslera sai para fechar ele e ele meio que protege a bola muito bem, dá um girinho para trás e consegue encobrir o Muslera e outros dois zagueiros do Estudiantes que estavam indo em direção ao gol para impedir o chute. Um golaço. E ali com 38 do segundo tempo parecia que o Racing ia ser campeão. Só que o Estudiantes acha um gol aos 48 do segundo tempo, através de bola parada, um cruzamento e o Guido Carrejo, centroavante já experiente, faz o gol de cabeça indefensável para o Cambeses. Cambeses, né? Goleiro que o torcedor do Flamengo vai lembrar dele, porque no confronto contra o Racing na Libertadores ele foi muito bem, foi fundamental para o Racing ter ficado vivo por grande parte do confronto contra o Flamengo. O Flamengo que foi campeão da Libertadores eliminando tanto o Racing quanto os Estudiantes, que marcaram essa final, né? Interessante, curioso isso daí, né? Enfim, e aí o Estudiantes empata o jogo com esse gol do Carrijo. Vai para a prorrogação, na prorrogação até entrou o Lucas Alário, ex-Inter, ex-Bayer Leverkusen, River Plate, tá nesse time do Estudiantes e entrou justamente no lugar do Carrijo. Chegou a ter uma boa chance, mas que finaliza para fora. E é isso. Na prorrogação não teve nada de muito emocionante. Vai para os pênaltis. Nos pênaltis, o Cambeses pega um pênalti incrível, cara. Quem tiver a oportunidade, depois procura aí o pênalti defendido pelo Cambeses no chute do Cetré. O Cetré bateu muito bem. É o pênalti perfeito. Forte, cruzado e alto. E o Cambeses conseguiu defender. Uma defesa, assim, espetacular que deixou o Racing na frente. Porém, depois o Muslera defende um pênalti também, pênalti cobrado pelo Martirena. Não sei como ele ainda não foi vendido. Acho que desde quando ganhou a Sul-Americana contra o Cruzeiro, ali já deveria ter sido vendido, aproveitar a valorização dele. Ele que joga de ala direita nesse time do Racing Uruguai, é muito bom jogador. O Racing deve ter recebido um monte de propostas, mas optou por não vender, né?
E aí ele desperdiça o pênalti. Segue a disputa por pênaltis e aí acaba que um jogador do Racing perde o último pênalti, batendo cruzado, bate na trave, não entra. E fecha no título do Estudiantes 5-4 nos pênaltis. Um jogo muito disputado, que o título esteve nas mãos do Estudiantes, tanto no tempo normal, acabou tomando gol nos acréscimos, tanto na disputa por pênaltis, que acabou terminando no pênalti perdido de Martirena, e aí depois cobrando um pênalti na trave que resulta no Estudiantes, campeão do Clausura 2025, garantindo vaga na Libertadores. Então, de momento, times argentinos que estão garantidos na Libertadores: Platense, porque ganhou a Apertura; Rivadavia, porque ganhou a Copa da Argentina; Estudiantes, porque ganhou a Clausura; Rosário Central, máfia argentina. Porra, não tem explicação, mas Rosário Central também. E o Lanús ganhou a Sul-Americana. De momento que eu me lembre, são esses. Mas é curioso a gente ver o Platense e o Rivadavia já garantidos na Libertadores. Mas é isso, cara. É um futebol meio sujo, futebol argentino. E aí eu tô falando mais até da parte gerencial do que dentro de campo. Dentro de campo também. É muita sujeira o futebol argentino, tá maluco, cara. Estudiantes campeão. É isso que interessa. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.